E hoje nós vamos falar sobre Ele é soberano. Dentro do coração de cada um de vocês existe um troninho. Quem sentar ali vai reger a sua vida. Vou repetir. Dentro do nosso coração existe uma cadeirinha ali, um troninho. Quem sentar ali vai reger a vida de vocês. E não basta só, às vezes, a gente destronar. Esse troninho, ele sempre vai ter alguém sentado ali. Então é melhor que a gente escolha quem vai sentar ali, porque sempre vai ter alguém que vai brigar para estar ali. Salmo 139, né, no início da série a gente falou um pouco sobre ele. Quando a gente lê esse salmo um pouco fora da questão em relação a quem Deus é e quem nós somos, a gente pensa que é um salmo que está falando único e exclusivamente sobre nós. Mas eu quero trazer esse salmo aqui sobre um salmo que fala sobre essas 10 atributos, sobre esses 10 atributos de quem Deus é. Quem quiser abrir sua Bíblia em Salmo 139, acompanha comigo. O Salmo 139 fala assim, é um salmo de Davi, que fala assim: Senhor, tu sondas e me conheces, sabes quando me sento e quando me levanto. De longe percebes os meus pensamentos, sabes muito bem quando trabalho e quando descanso. E todos os meus caminhos são bem conhecidos por ti. Antes mesmo que a palavra me chegue à língua, tu já a conheces inteiramente. Senhor, tu me cercas por detrás e pela frente, e pões a tua mão sobre mim. Tal conhecimento é maravilhoso demais, e está além do meu alcance. É tão elevado que não posso atingir. Ele sonda, ele conhece, ele penetra os pensamentos, ele é onisciente. Ele está por detrás, ele está por diante, ele é eterno. Ele está além do nosso entendimento, ele é incompreensível. Versículo 7. Por onde poderia eu escapar do teu espírito? Para onde eu poderia fugir da tua presença? Se eu subir lá aos céus, lá estás. Se eu fizer a minha cama na sepultura, também lá estás. Se eu subir com as asas da alvorada e morar na extremidade do mar, mesmo ali, a tua mão direita me guiará e me susterá. Mesmo que eu diga que as trevas me encobrirão e que a tua luz se tornar noite ao meu redor, verei que nem as trevas são escuras para ti, a noite viverá como o dia, pois para ti as trevas são como a luz. Ele está em todo lugar, ele é onipresente. A sua mão direita sustenta, ele é autossuficiente. Tu criaste o íntimo do meu ser e me teceste no ventre da minha mãe. Eu te louvo porque tu me fizeste de modo especial e admirável. Tuas obras são maravilhosas. Digo isso com convicção. Meus ossos não estavam escondidos de ti. Quando eu, em secreto, fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos viram o meu embrião. Todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro, antes que qualquer coisa viesse a existir. Ele cria a vida. Ele é autoexistente. Ele faz obras admiráveis. Ele é onipotente. Ele ordena cada dia. Ele é soberano. Como são preciosos para mim os teus pensamentos, ó Deus. Como é grande a soma deles. Se eu contasse, seriam mais do que os grãos de areia. Se terminasse de contá-los, eu ainda estaria contigo. Ele é infinito. Quem dera, ele continua trazendo algumas coisas aqui muito importantes. Vou ler o último versículo desse salmo que fala o seguinte: vem em mim minha conduta, algo que te ofende, e dirige-me pelo caminho eterno. Só alguém que é imutável consegue nos conduzir por um caminho que é eterno.
A gente ficou investindo bastante tempo aqui tentando descobrir, né, as multifacetadas perfeições de Deus. Finalmente estamos prontos para vê-lo coroado e governando. O único local correto para Deus habitar é um trono. Quando a gente olha para a Bíblia, até Jesus chegar a entrar na história, ninguém ainda tinha tratado Deus como um pai. Para a pessoa de Jesus, é o primeiro que faz uma oração a Deus e fala: Pai, Pai. Eu e o Pai somos um. A oração do Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino. Então não era só chamando Deus de Pai, era um rei, porque só um rei tem um reino. Então, eu tenho certeza que acontece muito isso. Por mais que os nossos pais tenham se esforçado para nos criar da melhor forma, eles erraram muito. Certo? Não existe ninguém perfeito nessa terra. Ele é eterno. A gente falou aqui, no dia que a gente falou sobre a eternidade, aqui a gente fez um combinado que a gente jamais, principalmente nenhuma discussão, a gente usar a palavra nunca e a palavra sempre. Por quê? Porque essas palavras elas só são cabíveis para Deus. Ninguém pode sustentar o nunca e ninguém pode sustentar o sempre. Só o nosso Deus. Então, os nossos pais, eles erraram. Eles erraram muito. Mas na maioria das vezes foi tentando acertar, certo? Muitas vezes os nossos pais, os pais deles não ensinaram algumas coisas que eram importantes. E muitas vezes erraram tentando fazer o melhor para nós. E muitas vezes a gente ora ao nosso Deus achando que o nosso Deus ele vai ter os mesmos erros, as mesmas condutas que teve o nosso pai. Por isso que muitas pessoas têm dificuldade. Quando vai falar sobre Deus, compara muito aos erros do nosso pai terreno aqui na Terra. E pelo menos 3 coisas que nós vemos o nosso pai aqui da Terra que acontece é o seguinte, né? O pai é médico, aí quer que o filho seja médico. O pai é pastor, quer que o filho seja pastor. O pai é arquiteto, quer que o filho seja arquiteto. E aí o filho olha para o pai e pensa: bah, meu pai sabe o que é melhor para mim, então agora eu vou ter que ser o que ele quer. E aí fica pressionando, até que o filho seja. Eu quero dizer que o nosso Pai Celestial não é assim. Algumas vezes também, né? Nosso pai chega cansado em casa. O que a gente faz? A gente não quer incomodar. A gente reconhece ele como alguém provedor, trabalhador. E aí tu vê o pai chegando em casa, está cansado. Eu não vou incomodar. E muitas vezes isso reflete também o nosso relacionamento com Deus, como se Deus estivesse tão ocupado fazendo coisas mais nobres, que às vezes tu não quer ter um tempo com Ele. Não. A minha situação com Deus, ela é... Tem gente passando fome no mundo, né? Tem tanta coisa para Deus resolver, tem tanta guerra, tem tanta coisa. Por que Deus? Deus deve estar ocupado com várias coisas. Então eu não preciso, eu não vou nem incomodar. E algumas vezes a gente vê também Deus como alguém que é muito duro com a gente. É como se fosse aquele pai assim que pelo fato de saber o que é o melhor, fica nos trazendo coisas que são impossíveis de fazer. E aí quando a gente não consegue fazer, vem aquele olhar de decepção. Quem de nós aqui não recebeu já um olhar assim de decepção, né? Poxa, eu sabia que tu poderia fazer, tu não fez, e às vezes aquele olhar ali é pior do que se tivesse nos dado um açoite, né? Pior do que tivesse nos dado um tapa, um olhar de decepção de um pai. Então, na pessoa de Jesus, a gente consegue entender que esse pai ele é perfeito. Não exatamente como o nosso pai aqui da terra, que erra muito, só que esse pai aqui, ele também é rei. Ele quer reinar sobre a nossa vida. Assim como um oleiro se alegra quando ele cria um vaso, e aquele vaso ali, ele serve perfeitamente para o planejamento, assim o nosso Deus, ele se alegra quando cada um de nós aqui, nós entendemos que ele tem um plano para nós, e a gente resolve sem uma religiosidade pesada, a gente resolve. Porque nós entendemos, se tem um plano de um pai perfeito sobre a minha vida, eu vou querer viver isso. E a gente escolhe,
e a gente se rende a esse plano e a gente começa a viver esse plano. Interessante que em João capítulo 19, a gente vê o próprio Pilatos tomando uma decisão sobre Jesus. E o Jesus fala que toda a autoridade que existe nessa terra, ela vem de cima. Não existe nenhuma autoridade nessa terra aqui que governe que não esteja diante do controle de Deus. Cada autoridade, né? Cada governante, cada pessoa que exerce o tipo de liderança que for, não foge do controle de Deus. Toda a autoridade, ela vem de Deus. Por isso que ela precisa retornar. Toda a glória também vem de lá e todo o poder. Quando a gente acha que a gente começa a acumular autoridade, quando a gente começa a ser elogiado, a gente começa a gostar de ser elogiado, a gente recebe a glória pra gente. Quando a gente acha que de alguma forma a gente faz alguma coisa e a gente começa a gostar de sentir o poder como se essas coisas fossem nossas. Eu falei isso no início da série, né? Tem coisas como se fosse nessa coluna que são coisas de Deus. E tem coisas desse lado que são as coisas que nós podemos ser. A nossa coluna está aqui, ser pessoas perdoadoras, amorosas, justas, né? Pessoas generosas. Esse aqui é a nossa coluna. A coluna de Deus está aqui. E na coluna de Deus, é Ele que recebe toda a autoridade, é Ele que tem toda a autoridade, Ele que tem toda a glória, Ele que tem todo o poder. É como se essas coisas elas viessem da presença dEle, e essas coisas elas precisam voltar para Ele. Quando nós entendemos que dentro de nós existe um trono, e a gente escolhe, olha Deus, se dentro de nós tem alguém que vai sentar, isso vai reger a minha vida, isso é uma escolha pessoal de cada um de nós. A minha esposa está grávida agora. E vai dar mais ou menos uns 4 anos de diferença, né, da Lolinha. E daqui um pouco, quem sabe, a Lolinha com 3 agora, a Lolinha ela já quer fazer algumas escolhas independentes. A Lolinha ela já olha algumas coisas lá em casa e ela já quer ter um jeito que ela acha que é muito melhor para o governo da casa que eu e a Nai fizemos juntos. Então daqui um pouco vai ter uma outra criança lá, né? E aí daqui um pouco a Lola tá com 7, e se for outra menininha, se for um menino vai ter 3. E a gente está acostumado, a gente está quase que submerso, né, em democracia, né? Então quer dizer que se tiver uma de 7 e uma de 3, e aí na democracia eles escolherem alguma coisa, eu vou ter que me submeter? Tu acha, Marciano, que eu vou ter que me submeter? É. E tu acha que eles têm maturidade para governar a casa? Oi? Você acha que... Né, mas aí eu já estou perdendo, né? Aí se eu tiver 3 filhos, aí bota aí um de 12, em nome de Jesus, olha por mim, eu quero ter muitos filhos. Se eu tiver um de 12, um de 8, um de 4, um de 2, daqui a pouco eles são o dobro que eu e a Nai, né? E aí daqui um pouco eles vão se juntar lá e eles vão querer arrumar um governo sobre a casa. E aí eles vão fazer um ato democrático. Eles vão se juntar e vão dizer assim, ó, pai, a gente fez... Aí a Lola, como mais velha, vai falar assim, pai, a gente fez uma reunião ali, tá? E nós resolvemos agora que vai ter que ter sorvete todo dia às 6 da tarde. A gente não precisa acordar tão cedo, né? A gente pode almoçar depois de tomar o sorvete e não tem mais hora para dormir. Então a gente escolheu aqui, foram votos, né? Democracia. E aí tu vai ter que submeter a isso. Imagina como é que vai ficar lá em casa. Vocês acham que um de 12, um de 8, um de 4, daqui a pouco a Lola com 7 e o gurizinho com 3, ou a guriazinha, é que eu vi a Eco dessa semana e tá bem cabeçudinho, assim, o corpinho gordinho, umas pernas curtinhas. E aí tá bem parecido comigo. Aí a Nai falou assim, deve ser menino porque eu acho que quando tu era, né, daquele tamanhozinho ali, tu era assim. Então eu já tô até achando que vai ser um menino. Você acha que um menininho de 13, uma guriazinha de 7, eles têm condições de criar um governo soberano lá dentro de casa? Você acha que tem? Por que não? Por que você acha que eles não têm? Eles podem ter boas ideias? Pode.
A Lolinha me ajuda para fazer muitas coisas. Agora ela já está em vários níveis de facas diferentes, né? Para cortar vagem, para cortar alho. Antes era aquelas facas assim que não cortava mesmo, né? Aí comecei a dar umas facas assim que tinha um pouquinho de serra e outras coisas para ela poder usar. E aí agora eu já falei, filha, essa faca que você está usando aqui, tem que ter mais cuidado, porque pode cortar teu dedinho. E ela falou, papai, se cortar o dedinho? Se cortar vai arder, vai doer, tu vai ter mais cuidado. Mas ela não vai te decepar o dedo, não vai arrancar o dedo fora. Tu vai chorar, o papai vai te abraçar, e aí não desiste, essa é a vida. Simples assim. Só que ela achou que não ia cortar, né? Aí esses dias ela cortou. A primeira coisa que ela me olhou assim, ela confiou em mim, ela, bah, o que ele tá falando pra mim é real. Mesmo ela querendo a minha faca que é grande, ela tá confiando, né, que aquela faca que ela tá usando, de acordo com a capacidade, a maturidade dela, né? Dentro do container da capacidade dela, aquela faca ali, ela preenche o que ela pode fazer. Eu não estou dizendo que tudo que meus filhos vão fazer é errado, mas eles não têm capacidade, né? Mesmo que ele seja a maioria, para gerar um sustento para aquela casa, provisão, organização, limpeza, né? A Lolinha vai ter 7, ela vai dar vagem pro. Acho que vai ser Salvatore, tá? Se for menino o nome. Vocês acham que a Lolinha vai só cortar vagem lá pro Salvatore? Aqueles banhos de 2 horas na banheira? Isso é suficiente para gerar um governo dentro da casa? Que reflita uma soberania de algo que é perfeito? Eu quero dizer para vocês, muito nas decisões, nós somos que nem a Lola. Nós somos muitas vezes, gente, Deus, essas crianças, nós não queremos nos submeter à soberania dele, porque nós achamos que nós já aprendemos, que nós já fazemos é suficiente para a gente governar esse mundo sem ele. Quando a gente começou aqui essa série, eu falei para vocês, não é uma série para a gente engordar de conhecimento, não é uma série para a gente encontrar alguém na rua e a pessoa ficar dizendo assim, meu Deus, esse cara fala muito bem, porque essas não são palavras que a gente usa toda hora, né? Aí vai chegar alguém ali, na padaria ali, a pessoa nem conjuga bem o verbo às vezes, e aí tu chega lá e fala assim, hoje, essa semana, na celebração, aprendemos que Deus é infinito, soberano, potente. Não é para isso. O que a gente está vivendo aqui é para que a gente consiga ver quem Deus é, para se relacionar melhor com Ele. A Bíblia não é um conjunto de exigência religiosa. A Bíblia é um livro onde Deus se revela para promover encontros de crescimento. Por isso que nós, cada vez temos falado mais sobre vida devocional. Cara, acorda de manhã, pega a tua palavra, né? Tem um encontro com Jesus, deixa o Espírito Santo te iluminar para te aprender mais, para que tu consiga colocar isso em prática, entende? Então, muitas vezes a gente age como se fosse alguém que conseguisse viver independente de Deus. Eu falei no início da minha fala aqui hoje, a nossa grande luta é, ainda, que a gente não precise mais de Deus para nada. Tudo que eu preciso eu consigo fazer. Vocês lembram quando eu falei sobre ansiedade? Quando eu falei sobre que Deus é eterno? Muitas vezes a gente gostaria de ter acesso a alguma coisa do futuro. Citei no dia o filme De Volta para o Futuro. Sabe daquele filme? Alguém que foi lá no futuro e viu? Qual que é a garantia que se tu soubesse do futuro, tu usaria isso para o bem da humanidade? Qual a garantia? No filme, o que aconteceu? Quando a pessoa soube o que aconteceria no futuro, ela usou tudo para o seu próprio benefício. Não é? E qual que foi o benefício que ele teve? Ele entendeu que se ele tivesse muito dinheiro, ele teria muito poder e não precisaria de ninguém. Ele pegou um livro de apostas, sabia quem ia vencer e viveu de apostas. Se eu sei do futuro, se eu tenho algum atributo aqui da parte de Deus, eu já não quero mais precisar dele para nada. Então eu quero te dizer, essa parte dos atributos dele é ele. Se a gente ficar cobiçando, isso é rebeldia. Se a gente ficar cobiçando coisas em nós aqui, que a gente acha que é dele, isso é idolatria. Eu amo quando tem uma criança assim fazendo um barulho. Espero que sejam os meus ali na frente. Hoje vocês viram que a Lola deu um show aqui, né? Quero te dizer, se existe alguma desconfiança que está no coração de vocês em relação a esse pai, que é rei também,
por alguma coisa que a gente viu aqui nessa terra, que pode ter nos deformado nossa visão sobre essa paternidade perfeita e saudável que é de Deus, quem sabe hoje seja um grande dia para a gente orar e colocar isso diante de Deus. Né? A gente tem um grande exemplo de alguém que vive algo, o livro mais antigo da Bíblia é o livro de Jó. E nesse livro tem uma das histórias mais espetaculares, assim, quem sabe. É um espetáculo mesmo o que acontece com a vida desse homem, no livro de Jó. Jó, ele tem, quem sabe, na vida dele, as 5 piores decepções, dores, dificuldades, porque envolve 5 grandes áreas, né? Esse homem, ele tem uma grande dor porque ele perde os filhos. Eu creio que não existe nenhuma dor, né, tão grande do que perder um filho. E nessa área emocional da paternidade ele sofreu. Depois ele perde os negócios, né? Ele fica sem toda a estrutura que ele tinha financeira. Então, você sabe como que é para um homem quando a gente desmorona na área das finanças. Naquela área ali também, ele foi afetado. O relacionamento dele com a esposa, o relacionamento dele conjugal, ali no casamento dele. Um dos conselhos que a esposa dele deu para ele era o seguinte: abandona esse Deus e morre logo. Outra coisa que foi influenciado ali, onde foi afetado também, em relação aos amigos. Os amigos dele não estavam confiando mais nele. Os amigos dele estavam achando que ele estava escondendo alguma coisa que estava fazendo de errado. Por isso as coisas não estavam dando tão certo. E quem sabe a quinta coisa, uma doença que fazia a sua pele feder. Quem sabe era uma lepra, eram umas úlceras que saíram nele. Imagina alguém que foi afetado nessas 5 áreas, né? Familiar, né? Os filhos ali, paternidade, finanças, conjugal, os amigos e saúde. E a gente vê que durante todo o livro de Jó, ele faz, quem sabe, pelo menos umas 10 perguntas, né, para Deus, e está passando aquilo. Os amigos dele, quem sabe, um pouco mais de 10 perguntas, né, sobre o que ele estava passando. E chegou algum momento que Deus vê o coração daquele homem e Deus faz 70 perguntas para Jó. 70. Se tu contar ali, dá 70. Quem sabe tu chega a 69, 71, são 70 perguntas. E dentro dessas perguntas, assim, Deus fala para Jó: olha, Jó, onde que tu estava quando eu criei o mundo? Jó, se tu ficar de frente aí para algum dos animais selvagens que eu criei, o que sobra de ti? Deus faz 70 perguntas para Jó nesse sentido. Você percebe que quando a gente acha que nós somos soberanos nas nossas decisões, na nossa vida, dentro dos nossos governos, às vezes uma pergunta que Deus faça para nós já nos tira desse lugar onde a gente acha que sentado a gente governa. E aí, interessante que no final do livro, em Jó 42, versículo 2, Jó fala assim: Deus, eu sei que tudo podes e que nenhum dos teus planos pode ser frustrado. E um pouco antes, Jó complementa: antes eu te conhecia de ouvir, mas agora os meus olhos estão te contemplando. Quando eu falo que dentro do nosso coração tem um trono, quem sentar ali vai reger a nossa vida, é para que não seja mais religiosidade. A gente seguir um Deus que a gente só ouve, mas seguir um Deus que a gente vê todo dia. Porque Ele está em nós, está ao nosso redor. E nós desistimos, né? Nós nos rendemos, a gente não quer ser coisas que a gente não pode ser, mas a gente escolhe fazer aquelas coisas que a gente recebe dele e passam por nós. Você consegue ser alguém amoroso? Você consegue ser alguém amoroso? Sim, né? Você consegue ser amoroso? Você consegue ser justo? Você consegue. Você consegue perdoar? Pode ser difícil, mas não existe nada imperdoável nessa terra. Essas são coisas que Deus escolheu pra gente. Você consegue ser bondoso com alguém? Consegue, né? Ser bondoso. São por essas coisas que se manifesta quem Deus é.
Na última vez que eu falei lá, que eu preguei lá em Porto Alegre, tive a oportunidade de falar só sobre a paternidade de Deus em relação às nossas orações e como Deus vem trabalhando o meu coração depois que eu comecei a ser pai. Porque a gente consegue perceber assim exatamente como é o nosso comportamento diante de Deus. Antes eu achava que eu era tão adulto, tão experiente, tão completo, tão soberano, que aí hoje, olhando para Lola, eu percebo assim, olha, quanto eu preciso desse Deus para fazer qualquer coisa nessa terra. Olhem para mim aqui, eu vou falar alguma coisa que é bem importante. Sabe a coisa mais importante que eu vou falar aqui essa manhã? Marcha. Mas o que eu faço? Como que eu faço para que Deus reine na minha vida? Como é que eu faço para, a partir, então tudo bem, eu quero entregar meu coração para esse Deus. E depois, qual que é a referência? Como que eu dou os meus passos práticos? Como é que eu ando por aí? O que eu faço lá em casa? Qual que vai ser a minha referência para fazer tudo que eu faço? E a resposta é Jesus. É em Jesus que converge tudo aquilo que lá atrás, né, o homem não tinha uma compreensão. Deixa eu dizer para vocês, a gente está indo pro final já. Cada vez que Deus se apresentava de um jeito para o homem achava que Deus era aquilo. Por isso que durante a história Deus tinha vários nomes. Não é verdade? Aí era o Deus das montanhas, porque um dia no meio das montanhas ele falou, e as pessoas davam como referência o Deus das montanhas. Aí, diante de uma grande guerra, um exército pequeno, um exército gigante do outro lado, aí aquele pequeno povo ali se reunia, às vezes nem levantava uma arma, aí vencia. Aí chamava o Senhor dos Exércitos, o El Shaddai, né, o El Shabbat. Doenças incuráveis, pragas, chegavam na terra. Eles iam lá, se rendiam diante de Deus e Deus curava. Aí chamavam de como? Jeová Rafá, o Deus que cura qualquer doença. Aí Deus fazia alguma coisa que nunca eles tinham visto na terra. Eles chamavam de como? El Elyon, Deus incomparável, Deus que não tem outro como. Então, cada vez que Deus se apresentava, Deus achava que o homem achava que Deus era só aquilo, ou essas coisas. Quando Jesus vem nessa terra, a gente começa a entender assim quem que Deus é. E a gente consegue ver todas as referências para que Deus seja o soberano da nossa vida através de quem Jesus é. Quando Jesus se deu em sacrifício por nós, é para que nós agora somos os próximos. Agora nós nos demos em sacrifício. Quando nós vemos Jesus perdoando e não condenando, agora é a nossa vez de não condenar e continuar perdoando. Quando nós vimos Jesus orando pelos inimigos, quando a gente vê Jesus, né, mesmo diante de pessoas negando, mesmo diante de pessoas cometendo ali grandes traições, abusos, o que ele fazia? Continuava amando. Então eu quero te dizer uma coisa. Sem Jesus, sentando nesse lugar do coração, vai ser impossível tu experimentar a soberania desse rei na vida de vocês. É impossível. Para que a gente perceba a organização desse reino, nós precisamos que Jesus sente nesse lugar, dentro do nosso coração. Quanto mais a Lola, ela confia em mim e me obedece, mais segura ela tá, certo? Simples assim. Eu vou errar muitas coisas. Tem coisas que eu tenho dúvidas. Mas a minha convicção ela é minha filha, não tenho dúvidas disso. Né? Diante do meu casamento, tem coisas que eu nunca vivi. E tem coisas que eu tenho dúvida de como eu vou fazer se acontecer. Mas a minha convicção é que a Naya é a mulher da minha vida, eu vou ficar sempre com ela. Isso são minhas convicções. Eu posso ter dúvidas em relação ao que eu vou fazer em algum momento, porque eu não sou Deus. Eu sou o Márcio, eu sou desse lado de cá. Mas a minha convicção é que dentro de mim tem o Espírito Santo de Deus, porque Jesus está sentado ali. E me render aos planos que Ele tem para mim faz eu me sentir seguro e em paz diante de qualquer situação.
mesmo que venha acontecer coisas como aconteceu com Jó. Imagina, às vezes não aconteceu nada na nossa vida perto do que aconteceu com esse homem. E o que acontece? O governo, o nosso governo, da nossa casa, o que acontece? Desaba, desmorona. Onde está Deus quando eu mais preciso dele? Eu quero te dizer, se tu convidou ele para sentar aí dentro do teu coração, nesse trono que tem aí, onde é que ele está? Está aí dentro. Cara, mas eu não consigo ouvir. Faz silêncio. Às vezes a gente quer, às vezes eu falo para ela que eu quero ouvir ela, mas eu fico falando muito. Como é que eu vou ouvir a minha mulher se você não para de falar? Para ouvir a minha esposa, eu tenho que fechar um pouco a minha boca, né? Quer ouvir Deus? Às vezes a gente tem que fechar um pouco a nossa boca, tentar olhar para dentro de nós e ver quem que sentou lá. Se não foi Jesus que sentou lá, a gente não vai conseguir desfrutar da soberania dele. E não desfrutando da soberania dele, eu quero te dizer que quem sentou lá foi alguém. O que nós entendemos que seria, quem sabe, a ordem certa? Deus, família, trabalho e depois igreja, clube, outras coisas. O que acontece se a gente colocar a igreja aqui em primeiro lugar? Se a gente alterar a ordem? Oi? Se a gente alterar a ordem, as outras coisas elas vão se desajustar. Deus, família, trabalho. Né? Quando, né, às vezes, aqui ainda não aconteceu isso, mas lá em Porto Alegre, principalmente quando adolescente, fala assim, Márcio, eu vou começar a namorar com tal menina. Eu falei, cara, tu nem trabalha, vai trabalhar primeiro. Vai que ela goste realmente da tua proposta, né, de namorar contigo. Quem que vai sustentar essa guria? Vai ser teu pai? E se tu casar com ela depois, vai trabalhar primeiro. Então, quando nós não somos casados, vai trabalhar, né? Depois tu arranja alguém para estar dividindo a tua vida. Só que quem tem filhos, facilmente a gente coloca os filhos, né, na posição de Deus, né? É fácil. É fácil. Colocar os filhos no lugar onde é o lugar de Deus. E quem tá achando, cara, que o governo vai ser, porque o poder da soberania tá nos recursos financeiros, dinheiro, cara, vai ser muito fácil. Quem sentou ali, cara, é o executivo, né? Quem sentou ali foi o trabalho. Então eu quero te dizer, o resto das coisas funcionarem bem, essa é a ordem. Deixa Deus sentado lá, para abençoar a tua família, depois os teus negócios, e a partir disso, né, a igreja, os outros relacionamentos, os clubes, teu time. Tem gente que gosta de colocar tanta coisa no lugar de Deus e depois reclama para Deus quando as coisas não dão certo. Coloca Deus no lugar certo. E aí, quando reclamar para Ele, com certeza, alguma coisa vai acontecer. Eu falo para Lola, filha, bagunçou o quarto, tem que arrumar. Só que ela não tem ainda maturidade para entender exatamente o lugar das coisas. Aí eu vou arrumando, vou ajudando. Mas vai chegar um dia que eu não vou fazer, alguns brinquedos vou doar, alguma correção, alguma disciplina vai acontecer. Então, se em algum momento tu até pensou em colocar Deus nesse lugar, mas tu não percebeu que Deus estava te ajudando como tu quer, eu quero te dizer que Ele estava permitindo que tu crescesse. Estava permitindo que tu tivesse músculos em alguma área que tu ainda não tem. Mas Ele estava lá. Vamos lá então? A gente pode cantar a última, Felipe, novamente. A gente pode cantar a primeira música de novo. Deus, Tu é grande, para a gente encerrar. Felipe pode vir. Quem puder ficar de pé, né? Quem quiser ficar também, né? Não só puder, quem quiser. Ele é soberano, nós não somos. Por mais que a gente tente governar a nossa vida e ser soberano em todas as decisões, eu quero te dizer, é impossível. Uma coisa só pode acontecer, sim, pode atrapalhar todo o teu governo, né? Todo o teu império. Vamos orar então, Deus, que eu possa abençoar cada um que está aqui essa manhã. Muito obrigado, Pai, porque a gente se sente amado como filhos. Quando a gente olha para o Senhor, Deus, por mais que algumas coisas a gente não receba na hora que a gente gostaria, por mais que algumas coisas, Deus, a gente gostaria que fosse diferente, nós confiamos no Senhor.
Assim, Deus, como nós temos que segurar algumas coisas, que nós não podemos entregar para os nossos filhos agora, Deus, porque eles não têm maturidade de desfrutarem daquilo, Pai, nós te louvamos, Deus, porque muitas coisas ainda não recebemos, porque a gente não tem condições nem estrutura, Pai, de receber. Nós confiamos na tua soberania, Pai, porque foi o Senhor que construiu todas as coisas. Nós confiamos que o Senhor é soberano e rei sobre todas as coisas, Deus, porque tu és o início de todas as coisas. Nós cremos, Pai, que o Senhor tem poder, Deus, para sustentar todas as coisas, porque só o Senhor é o Todo-Poderoso. Nós cremos, Pai, que podemos chegar diante do Senhor com qualquer assunto, porque o Senhor tem toda a sabedoria sobre todas as coisas. Nós cremos, Deus, que em nenhum momento, Deus, em nenhum momento, Pai, da nossa história, Deus, o Senhor esteve virado, Deus, de costas para nós ou com os teus olhos fechados diante dos teus filhos. Nós cremos, Pai, que em todos os dias, Pai, em todo o tempo, Pai, o Senhor esteve, Pai, disposto a nos receber. E nós te pedimos hoje aqui, Deus, que o Senhor venha sentar nesse lugar do nosso coração, para que a tua soberania se manifeste em tudo que nós fazemos. Nós gostaríamos, Pai, que Jesus ocupasse esse lugar em nossas vidas. Nós gostaríamos, Pai, que Jesus sentasse nesse lugar, regesse a nossa vida, para que tudo que a gente pudesse fazer, Deus, a gente pudesse ser aquilo, Pai, que o Senhor quer. Um filho amado que revela, Pai, não só na imagem, mas também na semelhança quem o Senhor é. Abençoa cada pessoa que está aqui, Deus. Que cada um possa se sentir completamente seguro e abençoado pelo Senhor. E se teve alguém aqui, Pai, que diante de uma paternidade, Deus, que foi doentia, deformou a imagem, Pai, de um Pai perfeito, nós pedimos que, em nome de Jesus, o Senhor possa estar restaurando essa imagem, para que essa pessoa possa sair daqui se sentindo amado, cuidado, protegido, assim como um pai saudável, assim como um pai temente ao Senhor cuida dos seus filhos. Nós cremos, Pai, que o Senhor, Pai, ouviu as nossas orações. Cremos que a tua palavra aqui, Deus, ela foi completamente suficiente para que a gente tivesse um encontro aqui contigo e que o Senhor possa fazer repercutir tudo aquilo que nós ouvimos aqui nessa manhã, para que a gente possa, de fato, ser o que nós devemos ser e te louvar por aquilo que nós não podemos ser e só o Senhor é. Nós oramos assim em nome de Jesus. Amém.